E aí, pessoal, tudo certo? Espero que todos estejam bem. Eu sou o Pedro Henrique e hoje a gente está aqui em mais uma videoaula do Grupo Pet Agro. Hoje, eu, juntamente com o Álvaro, a gente vai apresentar para vocês a resolução do trabalho final de estatística, que é a nossa disciplina do curso de Engenharia Agronômica de 2021. É a última lista. Bom, para iniciar essa lista, a gente tem o primeiro exercício aqui, que vai falar que uma empresa de produtos agropecuários vende em um ano agrícola fertilizantes com probabilidade de 0,27, inseticidas com probabilidade de 0,4, fungicidas com probabilidade de 0,14 e o herbicida com probabilidade de 0,19. Essa probabilidade é a probabilidade de vendas que ele vai apresentar para a gente. Aí ele vai apresentar essa tabela, que vai trazer, no caso, o herbicida, o fungicida, o inseticida e o fertilizante, com X, que é a variável, né? Que vão ser os preços dos produtos, e P de X, que vai ser a probabilidade de venda, que ele já apresentou para a gente. Tendo aqui no total, no final, total somatório das probabilidades 1. Essas probabilidades aqui. Então ele entrega tudo isso para a gente e pede, sendo a variável X o lucro da empresa, em um ano de vendas, calcular a esperança, a variância e o desvio padrão dessa variável aleatória. Bom, então, para facilitar um pouco a nossa vida, eu já deixei o RStudio aberto aqui e já transportei alguns dados para cá. Mas começando do começo, aqui a gente vai criar um grupo chamado de x1, aí você vai colocar o símbolo menor que e hífen, a letra C, abre parênteses, vai colocar os elementos aqui, o 13, o 28, o 27 e o 31. No caso, de onde vieram esses números? Da nossa tabela, do 13, 28, 27 e 31. É importante ressaltar que é muito importante colocar na ordem, viu? Porque a hora que a gente for fazer as contas, que a gente for colocar a probabilidade, o RStudio vai levar em consideração a ordem que você escreveu os seus elementos. Então, ó, escrevemos aqui, fechou parênteses, Ctrl Enter. Esse comando vai ser muito importante para a gente, porque é ele que vai registrar, ó, aqui no nosso banco de valores e aqui embaixo, no nosso banco de valores. Aqui, px1, a gente criou, foi a probabilidade de x1, que é o outro valor que ele nos entrega, que é a probabilidade. Aqui no caso, eu vou escrever lá 0,19, 0,14, 0,4 e 0,27. Então, mesmo esquema, P de x1 menor que hífen, letra C, abre parênteses. Aqui, um detalhe importante. Lá está escrito 0,19. Aqui a gente vai usar 0,19, porque no caso do RStudio, a vírgula ela é utilizada para separar os elementos. E para casas decimais a gente vai utilizar o ponto, viu? Então aqui 0,19, vírgula, para separar o próximo, 0,14, vírgula, 0,4, vírgula, 0,27. Fechou parênteses, tudo certinho, Ctrl, Enter novamente, para registrar aqui. Agora que a gente já tem esses dados, todos salvos, inclusive frisar novamente que é muito importante a ordem que eles estão escritos, você seguir a ordem da tabela, a gente vai calcular a esperança. Para calcular a esperança, a gente separou aqui E underline x1, que é a esperança, né, do x1. Mesmo esquema, menor que hífen. Aqui, no caso, a gente escreveu sum, que é o comando de soma, né? A gente vai usar a soma aqui, no caso, x1 vezes, que é o asterisco, p de x1. Essa vai ser a esperança aqui. Calculou aqui, dei Ctrl Enter, vou dar Ctrl Enter novamente, ele vai apresentar para a gente o resultado. E de x1 vai ser 25,56. Tudo certo? Passando agora para a variância já, a gente colocou aqui var underline x1 para representar a variância de x1. Mesmo esquema, novamente, menor que hífen. Aqui, a comando da soma. Aí, para calcular a variância, a gente vai utilizar x1 ao quadrado vezes p de x1, ou seja, x1 ao quadrado, vezes p de x1, menos
a esperança, né, que a gente calculou, acabou de calcular, e de x1 ao quadrado. Então, tendo essa linha de código, Ctrl Enter, ali, Ctrl Enter novamente, a gente vai ter o valor dela. A variância nossa vai ser, nesse caso, 39,6264. E partindo para o desvio padrão aqui, a gente colocou DP, né, para desvio padrão, menor que, hífen, SQRT vai ser outro comando, mas nesse caso ele significa raiz quadrada. E aqui a gente vai usar a raiz quadrada da variância de x1, que é o que a gente acabou de calcular, que deu 39,6264. Fazendo isso, Ctrl Enter aqui na frente novamente, você pode ver que ele vai aparecer aqui, e aí Ctrl Enter de novo para você poder ver o resultado. Ou seja, o desvio padrão nosso é 6,2949 e assim vai. Entendeu? Esse foi o nosso exercício 1. E passando agora para o 2, espero que todos tenham entendido. Se ficar alguma dúvida, vocês podem deixar nos comentários do YouTube, que assim que possível a gente vai ver e sanar as dúvidas. E passando agora para o exercício 2, a gente vai ter o seguinte enunciado. Em uma criação de coelhos, a taxa de nascimento de fêmeas é de 0,53. Qual a probabilidade de que nasçam pelo menos 5 coelhos fêmeas se em uma pesquisa foram registrados 9 nascimentos de coelhos? Ou seja, que ele dá bastante dados para a gente em um enunciado bem curto, né? Então, ó, a gente vai ter 9 nascimentos e a gente quer saber a probabilidade de nascer pelo menos 5. E qual que é essa probabilidade de ter o nascimento de fêmeas? 0,53. Então, passando por RStudio, já deixamos previamente anotado aqui também, ó, P, que é a probabilidade 0,53, o Q, que é sempre 1 menos P, né, vai ser 0,47, N, o número de nascimentos, e aqui o que a gente quer, a probabilidade de nascer pelo menos, né, maior, P maior ou igual a 5. Então, dando aqui início para os nossos cálculos, a gente montou aqui x2, que vai ser o número de nascimentos que a gente vai ter para analisar, menor que hífen novamente, e aqui a gente colocou de 0 a 9. Lembrando que aqui a gente vai acabar criando 10 elementos, mas logo logo vocês vão ver como é que a gente vai lidar com eles. Então aqui escrevemos isso aqui, Ctrl Enter, e aqui no caso, na linha de baixo, px2, que é a probabilidade menor que hífen, a gente vai usar outro comando aqui, que é o debinom, né, que vai, se escreve assim, que vai delimitar a função binomial que a gente vai precisar. Então, a gente coloca o elemento x2, coloca 9, que é o número de nascimentos, e a probabilidade de nascer fêmea, 0,53. Ressaltando novamente, a gente vai usar o ponto, porque a vírgula vai servir para separar os elementos. Então, colocou aqui, enter novamente. Agora a gente já tem esses dados, né, de px2 aqui. E agora esse comando aqui, barplot, px2, esse comando ele vai servir para criar um gráfico para a gente. E aqui, names, a gente colocou x2, que é para dar os nomes dos elementos de 0 a 9, entendeu? Então, rodou aqui novamente, criou aqui, ó, pode ver que apareceu esse gráfico aqui para a gente. E vocês podem reparar, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 elementos. O zero, ele acabou entrando como um elemento. Então, quando a gente for lidar com isso, a gente vai usar aqui o comando de soma, abre parênteses, px2, que é o que a gente já calculou, e aqui abre chave, 6, que no caso esse número seria 5, né? Que é o que a gente quer, no mínimo 5. Mas como entrou um elemento a mais, a gente coloca 6, e aqui seria o 9, que são os 9 nascimentos, mas como o zero acabou entrando como um elemento, a gente vai ter que colocar 10 aqui para lidar com eles. Então, Ctrl Enter aqui, a gente vai ter o resultado aqui, ó, 0,5734749. Bom, pessoal, dando sequência aqui, indo para a questão 3, né?
a gente vê o enunciado dela aqui. Numa placa de microscópio, com uma área dividida em quadrantes de 1 milímetro quadrado, encontram-se, em média, 10 unidades formadoras de colônias por milímetro quadrado. Considerando-se que a distribuição de Poisson é adequada para a variável x, sendo o número de colônias por quadrante, responda. Qual a probabilidade de se encontrar pelo menos 8 colônias num quadrante? B. Qual a probabilidade de se encontrar exatamente 14 colônias em 3 quadrantes de 1 milímetro? Então, aqui primeiro, na letra A. Qual a probabilidade de se encontrar pelo menos 8 colônias no quadrante? Então, para iniciar esse exercício aqui, ó, na 3A a gente deixou já meio pronto. X3 a gente colocou uma área amostral aqui, e menor que a flechinha, né, clássica. A gente colocou de 0 a 100 aqui, e rodando esse valor. Já salvo aqui X3. P de X3 aqui, que é a probabilidade no caso, é a flechinha normal. Aqui a gente vai usar o comando depois, que vai ser para fazer a distribuição de Poisson. E aqui, você colocando ele, ele já te dá as instruções aqui, ó, de como prosseguir, né? No caso, o nosso X é o X3, que a gente já salvou aqui. A nossa lambda aqui, no caso, vai ser o 10, né? Que vai ser, no caso, a nossa média, que a gente vai ter aqui. E esse false aqui, ele tem que entrar porque é como se fosse aqui, ó, o logaritmo igual a false. Só que no caso o logaritmo igual aqui tá subentendido. E é importante ressaltar também que esse false é todo em letra maiúscula, viu? Não adianta escrever em minúscula, senão não vai reconhecer. E aqui separados todos por vírgula, novamente. Rodou aqui, ó, tudo certo. Tá aqui, px3. Então, para descobrir essa probabilidade, a gente vai descobrir o contrário, a probabilidade de, já que a gente quer a probabilidade de se encontrar pelo menos 8 colônias no quadrante, a gente vai descobrir de não encontrar as 8 e subtrair isso de 1, né? Que vai ser o nosso 100%, menos essa probabilidade vai dar a outra, entendeu? E aqui, então, a gente vai usar 1, que é o nosso 100%, menos sum, que é a soma, aqui px3, que a gente acabou de salvar aqui, e aqui de 1 até 8, que vão ser 7 elementos, ou seja, não é pelo menos 8, é menos que isso, entendeu? E rodando esse valor, a gente vai ter aqui o nosso resultado, que é 0,7797794. Agora, na letra B, é mais simples, né? Qual a probabilidade de se encontrar exatamente 14 colônias em 3 quadrantes de 1 milímetro quadrado? Então, exatamente 14 colônias em 3 quadrantes vai ser, aqui no caso, px3, probabilidade x3, 14 em 3 quadrantes, correto? Então, aqui rodando, esse 14 vai estar elevado a 3. Rodou. Aqui no nosso caso, a probabilidade vai ser de 0,0 ponto, perdão, 0,03875,472. Tudo certo? Lembrando que qualquer dúvida vocês podem deixar aí nos comentários. Passando agora para o exercício 4, turma. Vamos acompanhar aqui no enunciado dele. Ele vai falar para a gente assim: a distribuição de altura de amarantos espinhosos, planta daninha de pastagem, tem média de 29,3 centímetros e variância de 7,8 centímetros quadrados. Qual a probabilidade de, em uma amostra ao acaso, a planta selecionada apresentar altura entre 26,6 e 31,6 centímetros? Certo? Então, para começar ele, a gente já vem aqui no R. E para as fórmulas que a gente vai precisar, que no caso são essas aqui que eu já deixei anotado para ficar mais fácil, a gente vai precisar do desvio padrão. E o desvio padrão vai ser o quê? Vai ser a raiz quadrada da variância. Então, aqui a gente vai usar a fórmula SQRT e colocar o valor do desvio da variância, perdão, para descobrir o desvio padrão, aqui no caso, né? Que aqui a gente vai rodar, esse vai ser o nosso desvio padrão.
Aqui para a primeira fórmula, a gente vai querer descobrir, a gente vai jogar nessa fórmula para descobrir a probabilidade de ocorrer o evento entre a média e 31,6, 31,6 de altura, dividido pela raiz quadrada da variância, que é o nosso desvio padrão, né, o valor que a gente já calculou, dividido por 1, que no caso, esse 1 tá aqui, ele não vai influenciar, mas é simplesmente porque ele faz parte da fórmula, né, que é um espaço amostral aleatório. Aqui, ó. Ele vai representar em uma amostra ao acaso, entendeu? Esse 1 vai ser isso aqui. Então, aqui a gente vai ter essa conta e o nosso valor de 82, 35, 32, 1, que é o nosso P-norm. Aqui jogar o P-norm, né, que é outro comando, para saber a probabilidade desse evento ocorrer em uma normal, e aí a gente vai obter esse valor, mas calma que a gente não vai usar ele ainda. Como a gente fez da média até o valor máximo, agora a gente faz da média até o valor mínimo, certo? No caso aqui, colocando 26,6 menos 29,3. Mesmo esquema, o nosso desvio padrão, que é a raiz quadrada da variância, dividido por 1. Rodando esse valor, a gente vai obter esse aqui de baixo, né? Que aqui é o menos 0,9667551. E a gente vai jogar novamente na P-norm para descobrir a probabilidade de ocorrer numa normal. Jogando aqui, a gente tem esse outro valor. E agora a gente vai passar P-norm do maior valor menos a P-norm do menor valor, que a gente acabou de descobrir os dois, né? Da metade para cima e da metade para cima não, da média para cima e da média para baixo. Então, rodando esses valores aqui, ó, a gente vai obter 0,628064. Então, esse vai ser o nosso resultado. A probabilidade da amostra apresentar uma altura entre 26,6 centímetros e 31,6 centímetros é de aproximadamente, que convertendo para porcentagem, 62,8%. Certo? Passando agora para o exercício 5, turma. Lendo o enunciado dele aqui, um grande lote de animais vem sendo alimentado com uma determinada ração. Sabendo que o desvio padrão populacional do ganho de peso desses animais no período de um mês é de 2 quilos, qual a probabilidade da média de uma amostra de 20 desses animais difira da média de todo o lote em meio quilo ou mais? Então, jogando as coisas aqui no R, essa aqui vai ser a fórmula teórica, né? Que no caso aqui ela tá raiz, tudo mais, seria SQRT e tudo mais. Mas essa aqui é só para mostrar para vocês como funciona aqui, no caso Z é menor que esse valor, ou para Z sendo maior que esse valor aqui que a gente obter, um pouco substituído, né? No caso de 2, o meio quilo e essas coisas. E os 20 animais. Mas para aqui para o nosso exercício, a gente vai usar essa fórmula encurtada aqui, mais prática, que aí a gente já coloca o desvio padrão aqui, né, de 2, já salva ele aqui, dp5, 2n5, né, que é, lembrando sempre da menor que, e o hífen, aqui 20, que é no caso os 20 animais, no mínimo, né, que ele fala aqui pra gente, ó, de 20 desses animais difira da média de todo lote em meio quilo ou mais. Então, aqui, os 20 animais, certo? E aqui a gente vai usar a pnorm, né? Comando da pnormal, de meio quilo, que é o valor que a gente vai ter que vai diferir da média desses 20 animais. Que a gente colocou menos meio quilo. A DP5, que a gente já anotou, que vai ser 2, que vai estar colocando, que vai ser o nosso desvio padrão, certo? Do ganho de peso por mês, que vai ser 2, e a raiz quadrada de N5, que no caso é o nosso o número mínimo de animais,
que vão diferir da média em meio quilo. Então, rodando essa estatística aqui, a gente vai obter o valor 0,2635525, né? Que convertendo em porcentagem, a gente vai ter a probabilidade da média de uma amostra de 20 desses animais, no mínimo, né? Difira da média de todo o lote em meio quilo ou mais, é de 26,35%, que é o valor que a gente obteve agora. Então, turma, para a segunda metade dessa lista, eu passo a palavra agora para o Álvaro, que vai continuar nos exercícios aí com vocês. Bom, gente, eu sou o Álvaro e vou dar continuidade agora à resolução da lista. A gente vai para o exercício 6. Para o exercício anterior, construir o intervalo de confiança da média ao nível de 99% de confiança, sabendo que a média dos 20 animais amostrados foi de 2 kg. Bom, vamos anotar os dados primeiro. A gente vai ter a média dos animais amostrados, que é 2 kg, o número de animais amostrados, que é 20, o desvio padrão, que é 2, o nível de confiança é 99. Então a gente vai dividir ele por 2 e vai achar o valor do nível da confiança na tabela, que vai dar 2,58 aproximadamente. Aí a gente pega e substitui nessa forma. A gente vai pegar a média menos o nível de confiança que eu usei, multiplicado pelo desvio padrão dividido pela raiz do número de animais. Desse modo, fazendo com menos, a gente tem Desse modo, a gente tem a parte mínima do limite de confiança e com mais a gente tem o limite máximo. Portanto, o intervalo de confiança é de 0,8461 até 3,15. E com isso finalizamos o exercício 6. Bom, indo agora para a questão 7, nós temos: em um estudo para a recuperação de áreas degradadas, uma amostra aleatória de 1.000 plantas daninhas acusou 323 plantas da família Astariaceae. Construa um intervalo de 95% de confiança para a verdadeira proporção de plantas dessa família para a população de plantas daninhas nessa área. Bom, primeiro vamos carregar os dados no R. Nós temos uma população total de 1.000, então o nosso N é 1.000. Nós vamos ter 323 plantas daninhas da família Astariaceae. E a probabilidade de se pegar uma planta Astariaceae é de 32,3% mais ou menos. Nós temos um nível de confiança de 95%. Com esse índice de confiança, nós achamos o nosso Z. Nós vamos à curva normal padrão, nós vamos pegar o nível de confiança, que é 95, vamos transformar em decimal, que vai ser 0,95, e dividir por 2. Esse valor é 0,475. Nós buscarmos essa tabela, vamos achar aqui no 1,96. Por isso desse valor. Bom, tendo esses valores, nós vamos substituir na fórmula para poder achar o nível de confiança, o intervalo, o mínimo do intervalo e o máximo do intervalo para definir ele, para construir um intervalo. Então a fórmula consiste em, vamos pegar a probabilidade, o P7, menos 1,96, que é o Z, vezes a raiz quadrada, representada pela fórmula SQRT, de 0,323 vezes 0,677 dividido por 1.000, onde o 0,677 é 1 menos essa probabilidade aqui, do P de 7. Utilizando o sinal de menos nessa fórmula, nesse local, nós vamos achar o mínimo
do intervalo, o menor valor do intervalo. E utilizando o sinal de mais, nós vamos achar o limite máximo do intervalo. Com isso, nós vamos ter que o intervalo de x de 7, com um nível de confiança de 95%, vai de 0,29 até 0,35, aproximadamente. E com isso finalizamos o exercício 7. Bom, agora vamos para a questão 8. Uma produtora de adubos garante que 90% dos lotes vendidos estão de acordo com as especificações exigidas pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O exame de uma amostra de 152 lotes desses adubos revelou que 28 estavam fora das especificações. Teste a afirmativa do fabricante ao nível de 5% de significância para H0 sendo 0,9 e H1 diferente de 0,9. Apresente o valor da estatística do teste de hipótese, a região crítica do teste e a conclusão e interpretação do teste de hipótese. Bom, vamos lá. Primeiro a gente sempre anota os dados e carrega os dados no R. Nós temos o H0, que é 90% de garantia, né, que a empresa fala. Aí a gente vai ter o Q0, que é 1 menos P0. Nós vamos ter nosso espaço amostral, que é o N, que vão ser 152. E nós temos o P, a probabilidade que deu com os dados coletados. Bom, nós temos um alfa de 5%. Ou seja, o nível de confiança é de 95%. Dessa maneira, a região crítica vai ser igual à do exercício 7, que é 1,96. Tendo esses dados, nós iremos utilizar essa fórmula, que vai ser a probabilidade, que vai ser o P8, menos o P08, dividido pela raiz quadrada de P08 vezes Q08, dividido por N8. Esse daqui vai dar para a gente a estatística do teste, que é de menos 3,46. A nossa região crítica varia de menos 1,96 até 1,96. Então, o resultado da estatística está fora da região crítica, que ele deu menor do que o mínimo da região crítica. Com isso, a gente rejeita o H0 ao nível de 0,5% de significância. Quer dizer, ao nível de 5% de significância. Porque a porcentagem dos lotes de adubos vendidos não estão de acordo com as especificações exigidas. Caso o nosso resultado da estatística desse dentro desse valor da região crítica, né, dentro do intervalo delimitado que não faz parte da região crítica, nós não rejeitaríamos H0. Nossa resposta seria diferente. Bom, com isso, finalizamos o exercício 8. Agora vamos para a questão 9. Foi retirada uma amostra de 10 plantas de sorgo em um talhão experimental na época da colheita, com o objetivo de verificar se a altura das plantas atingiu ou não o valor de 172,3 centímetros. Os valores obtidos foram os seguintes. Aí ele fornece uma tabela onde tem os indivíduos de 1 a 10 e suas respectivas alturas em centímetros. Testar a hipótese ao nível de 5% de probabilidade, com H0 sendo igual a 172,3 e H1 diferente de 172,3 centímetros de altura. Qual o valor da estatística do teste de hipótese? Qual a região crítica do teste? Qual a conclusão do teste? Bom, vamos anotar os valores, jogar eles para o R. Nós temos as alturas, temos o x9, que vai ser a média das alturas, dp9, que vai ser o desvio padrão das alturas, e n9 sendo o número de amostras.
Com esses dados, nós vamos descobrir a estatística do teste. Por essa forma, onde vamos pegar a média menos a hipótese H0 dividido pelo desvio padrão, que está sendo dividido pela raiz quadrada do número de amostras, que é 10. Com isso, nós temos a estatística do teste sendo de 3,74. Agora nós precisamos descobrir a região crítica para ver se ela está dentro ou fora. Para achar a região crítica, nós sabemos já que o teste de hipótese ao nível de 5% de probabilidade. Então nós vamos para a tabela de distribuição t-student, vamos aos 5% e com o grau de liberdade de 9, porque nós temos 10 amostras e o grau de liberdade é o número de amostras menos 1, dando o valor de 2,262. Então, todos os valores que estiverem abaixo de menos 2,262 ou valores superiores a 2,262 fazem parte da região crítica. Deste modo, o nosso teste de hipótese, a estatística do nosso teste de hipótese, está dentro da região crítica. Portanto, nós vamos rejeitar H0 ao nível de 5%, pois as plantas têm uma média de altura diferente de 172,3 centímetros. E com isso finalizamos o exercício 9. Bom, agora vamos fazer a última questão. Questão 10. Em um estudo, foram observadas as seguintes contagens de células vegetais infectadas por patógeno em duas variedades de plantas. Aí nós temos a variedade 1 e a variedade 2, suas respectivas contagens de células infectadas. Letra A. Teste se as variâncias das duas populações são iguais ao nível de 5% de significância, apresentando o valor da estatística do teste de hipótese, a região crítica e a conclusão do teste. Bom, o primeiro passo é carregar os valores no R. Então, nós temos a variedade 1 e a variedade 2. E para resolver esse exercício, nós iremos utilizar a função var.teste, tendo como dados a variedade 1 e 2. Essa função nos dá a estatística do teste, que é o F, igual a 3,1432, F igual a 3,1432, vai dar o grau de liberdade do numerador, que é 12, e o grau de liberdade do denominador, que é 9. Com esses valores, nós achamos a região crítica do teste, através dessa fórmula, que é F, ou procurando na tabela, onde nós vamos aqui na tabela, grau de liberdade do numerador é 12 e do denominador é 9, dá 3,07. Vamos ver se bateu. E bateu, 3,07. Através desse dado aqui do p-value, nós conseguimos saber se vamos rejeitar ou não H0. Como nosso teste é a nível de 5% de significância, caso esse valor seja menor do que 0,05, nós rejeitamos H0. E sempre que ele for maior do que 0,05, nós não rejeitamos. Portanto, nesse caso, nós não rejeitamos H0 ao nível de 5% de significância. A variância de células infectadas das duas variedades de planta são similares. Agora, indo para a pergunta B. Podemos concluir que o número de células infectadas das duas variedades diferem entre si ao nível alfa igual a 0,05. Apresente o valor da estatística do teste de hipótese, a região crítica do teste e a conclusão do teste. Bom, para essa questão, nós iremos utilizar a função t-teste, onde utilizaremos os dados da variedade 1 e 2, iremos escolher a opção two-sided, e nesse var.equal, nós iremos utilizar true, porque nós não rejeitamos H0 na letra A. Caso nós tivéssemos rejeitado, aqui seria false no lugar de true. Bom, rodando essa função, ela vai nos fornecer a estatística do teste,
que é 0,88308, o grau de liberdade, que é 21, e o p-value, que é 0,38. A partir do grau de liberdade e aqui o alfa igual a 0,5%, 0,05%, nós conseguimos achar a região crítica. Nós vemos aqui na tabela de distribuição T-Student, a 5%, com um grau de liberdade de 21. Nós vemos aqui no 21, grau de liberdade com 5%, que vai dar 2,08. Então, a nossa região crítica são todos os valores menores que 2,08 e maiores que 2,08. Nós temos já foi falado da nossa estatística do teste, que é 0,88. E, portanto, a conclusão do teste é que não rejeitamos H0 a 5% de probabilidade. Podemos concluir que o número de células infectadas das duas variedades não difere entre si ao nível de 5%. Isso ocorreu porque o p-value é maior que 0,05 e que o valor da estatística está fora da região crítica. Portanto, nós não rejeitaremos H0. E com isso, terminamos a questão 10 e a lista. Obrigado a todos que viram o vídeo, compartilhe com seus colegas e fiquem ligados para os próximos vídeos, para as próximas videoaulas do Grupo PET Agro. Muito obrigado.